vou dar bom dia de novo por causa do... Bom dia, estamos aqui preparando para iniciar a nossa mensagem de hoje. Eu quero falar com você nesta manhã sobre conhecendo um poderoso protetor. Poderoso protetor. E eu creio, queridos, que muitos querem conhecer esse poderoso protetor, porque na realidade os poderosos não protegem ninguém. Os poderosos pisam sobre os seus súditos, os seus semelhantes, sobre as pessoas que estão debaixo dele, os seus subalternos, seus servos. Os poderosos querem cada vez ter mais poder para poder fazer com que aquelas pessoas que estão debaixo dele estejam cada vez mais inferiorizadas. Porém, amados irmãos, nós precisamos conhecer um poderoso Senhor que protege aos seus servos. Abra sua Bíblia comigo em Josué, a NAA, ao meio da atualizada, Josué, capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 24. Josué, capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 24. Diz assim o texto: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, as seguintes notícias chegaram ao ouvido do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar a terra. Mas a mulher, que havia escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia se fechando, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda o alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que levava aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e disse: pensei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis do amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isto, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E agora
jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu Pai, que me darão um sinal certo, e de que conservarão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês. Se vocês não denunciarem esta nossa missão, e quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês, para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Esconda-se lá 3 dias, durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você fez nos jurar, se quando entrarmos na cidade, você não amarrar esse cordão de fio escarlate ou fio vermelho na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família do seu pai, quem sair para fora da porta da sua casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos os responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. Ela disse: que assim seja como vocês disseram. Então Raabe os despediu, e eles foram. Ela amarrou um cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram para Jericó, porque os perseguidores procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram o monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo o que havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Pai querido e amado, oh Deus, que essa palavra seja, oh Deus, uma palavra de impacto nos nossos corações aqui nesta manhã. Que ela fale comigo, Senhor, porque eu preciso dessa palavra mais do que todos que estão aqui. Que o Senhor fale com cada um dos pastores, porque também precisam desta palavra mais do que cada um. Com os diáconos, com os introdutores, com os líderes, com os professores, com os homens, as mulheres, jovens e crianças desta igreja. Fale conosco, porque a tua palavra é verdadeira, é importante, e ela é para cada um de nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, história que todo mundo conhece, todo mundo sabe, história até que já gerou novelas, mas nós vamos destrinchar aqui e entender o que estava acontecendo com essa mulher, e o que está acontecendo com tantas outras pessoas, e o que aconteceu com você também, porque a mesma coisa aconteceu comigo, contigo, com Raabe, e é o que pode acontecer com tantas outras pessoas que dependem de nós.
Nessa história nós vemos como Deus se revela a pessoas que menos nos esperamos. No caso, como é que Deus se revelou a Raabe, uma prostituta? Uma prostituta, ela ganhava vida na sua casa, se vendendo e recebendo pessoas. Durante a saída do povo do Egito, Deus fez muitos milagres. Deus fez com que as pragas acontecessem lá no Egito, as 10 pragas que nós vamos ver, cada uma delas. Deus fez o mar vermelho se abrir. Deus fez o mar vermelho afogar um exército inteiro. Deus fez com que eles conquistassem reinos, derrotassem reis. Deus fez com que aquele povo atravessasse depois o Jordão. Deus estava operando milagres e os milagres de Deus estavam sendo notados por tantas pessoas. Não apenas aquilo que o próprio povo de Deus estava vivendo, um povo que começou quando entrou no Egito com 70 pessoas. Gente, 70 pessoas que era a família de Israel. 70. Quando ele entra através de José, através da seca, esse povo passou ali 400 anos, e em 400 anos já era mais de 1,5 milhão de 70 pessoas. E o que Deus estava fazendo para que todos pudessem enxergar o poder, a glória, o senhorio, a autoridade de um Deus poderoso, mas um Deus que se compadecia dos pobres, dos oprimidos, dos escravizados, mas que era um povo que ele havia escolhido. Eles foram e entraram em Jericó. Depois que Josué separa 2 homens e fala, vai lá e espia. Ele aprendeu isso com quem mesmo, hein? Vai lá, espia. Quem é que ele aprendeu isso, hein? Você sabe com quem Josué aprendeu isso? Esse negócio de espiar os outros, espiar outra cidade. Alô? Moisés, gente. Moisés não fez isso e Josué não era um deles, com Caleb? Então ele agora estava aplicando aquilo que foi feito com ele anos atrás, para poder ver a terra prometida. E eles chegaram e falaram, olha, vamos lá, nós vamos conquistar, vamos fazer aquilo outro. Só 2 falaram, os outros não. Por isso 40 anos no deserto, para que uma geração inteira morresse. E agora uma geração inteira estava voltando novamente. E agora 2 espias vão a Jericó. Jericó, uma cidade onde as suas muralhas eram muito grandes, carros de guerra passavam por cima das muralhas, havia casas em cima das muralhas, não era uma coisa pequena, não era um murinho de 10 metros de altura, não era uma muralha. E então ele envia 2 homens, mas veja só, antes de esses homens chegarem lá, vamos pensar um pouquinho, vamos imaginar um pouquinho o que estava acontecendo. Existiam muitos homens que circulavam naquele deserto, naquela cidade, que atravessavam o Jordão, que atravessavam o Mar Vermelho, que iam ao Egito, que iam em tudo, e eles eram vendedores, eram pessoas que estavam ali trabalhando, eram pessoas viajantes. E Jericó era uma cidade imponente, importante. E olha, sabe qual era o point dessas pessoas? A casa de Raabe, a casa da prostituta. Quem estava chegando à cidade iria se hospedar lá, iria para lá, uma coisa normal.
E aí, Raabe estava sempre ali, atenta, servindo, não apenas o seu corpo, mas também da sua casa. Poderia ser uma hospedaria, alguma coisa assim. E então chegavam esses viajantes e começavam a comentar, porque eles estavam bebendo, estavam conversando, e ela estava ali ouvindo. E olha, desculpem as mulheres gostam de ouvir coisa, não gostam? Onde é que você encontra maior informação hoje? Quando a mulher quer saber de alguma coisa, qual é o lugar que mais você conhece, sabe das coisas? Alguém pode arriscar falar aí? Mulheres, vamos e conversa. Qual é o lugar que mais você sabe de coisa? É no salão. Salão de cabeleireiro, manicure, né? Não é verdade? Você sabe de coisa, porque está todo mundo ali falando da vida do outro, falando o que aconteceu, falando. Então, mulher, quando se reúne no salão, meu Deus, aqueles 40 minutos a 1 hora que ela está ali gastando, falando, ela sabe de coisas que ela nunca imaginava. Homem é mais difícil, porque quando vai num jogo de futebol, vai falar, ele fica tão ligado que ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue falar e prestar atenção no jogo. Então, é mais difícil. Mas também tem uns homens aí que gostam de saber de muita coisa também, mais do que devia. Mas Raabe, estamos falando de Raabe, estamos falando da mulher, não estamos falando do pai dela, não estamos falando do irmão dela, estamos falando dela. Estava ali, e era ali o lugar que se conversava. E Raabe começou a ouvir. E de repente chega um desses viajantes, desses comerciantes, e diz: rapaz, você não sabe o que está acontecendo lá no Egito, rapaz. Eu vim de lá agora. E lá no Egito, levantou aquele povo lá, um camarada lá, chamado, acho que é tal de Moisés, eu acho, um negócio assim. Olha, rapaz, teve um negócio lá que esse cara levantou a mão e ele derrotou o Nilo. O Deus Nilo, o Deus do Nilo, o Deus Rabi, que é o Deus do Nilo, era um dos deuses, porque cada praga que foi lançada, Deus estava derrotando. Por que Deus estava lançando cada praga? Por que Deus colocou uma praga, 10 pragas? Porque eram os 10 deuses que existiam ali no Egito. E cada praga que Deus colocava, Deus estava dizendo: cadê o seu Deus? Porque eu sou o povo, o Deus desse povo, que eu vou tirar daqui. Mas cadê o seu Deus? Cadê o Deus do Nilo? Por que não protegeu o rio e deixou as águas se transformarem em sangue? Os peixes morreram. Então o camarada chegou lá falando isso. Que isso, rapaz? Que negócio é esse? É mesmo? E isso foi a história foi voando, a história foi andando, a história foi, e passaram muitos anos, e a história ia, e essa mulher ficava ouvindo essas histórias. Chegava outro camarada lá e falou assim: olha, esse cara que estava lá, ele levanta a mão, e aí vem uma praga das rãs, e afronta a deusa Eguete. E olha, ela era a deusa da rã, mas ela não teve poder, porque ela era uma deusa que era cultivada, e Deus faz isso porque ela tinha aparência de rã, e ali então eles adoravam a isso. E nesse momento o que ele faz? Ele fala: cadê a sua deusa? E ela está ouvindo. O povo começou a ouvir essas coisas. E daqui a pouco vem outro e fala: agora foi piolho, Deus Tote. Foi abalado. Eles conheciam esses deuses, porque eles também adoravam esses deuses, porque eles não conheciam o Deus do povo de Israel, o Deus que estava vencendo. Ele falou: ué, que negócio é esse?
A coisa está ficando cada vez pior. Ele está derrotando tudo quanto é Deus, tudo quanto é povo. E como é que está lá o faraó? E ele foi um após outro, um após outro. Aí depois ele falou: olha, tem um Deus das moscas lá, né? Pate, que está lá. Sabe o que ele era chamado? Criador do universo. E o Deus verdadeiro enviou mosca. Para quê? Para derrotar o Deus da mosca e provar quem é o verdadeiro Deus do universo. Se ele não controlou os seus insetos, as suas moscas, se ele não deu voz para eles voltarem, só o próprio Deus teve que dar voz para as moscas saírem. E chegou outro camarada lá e veio na quinta praga e fala: olha, a peste do gado. Existem dois deuses, né? No caso, Deus touro e Deus vaca, Ator e Apis. Eles eram os fiéis depositários da fé no touro, na vaca, e eles usavam os símbolos para isso. Eles adoravam essas imagens, porque cada um adorava alguma coisa. Então ele estava mostrando que todo aquele povo pagão, todo aquele povo que estava ali, era um povo derrotado. Isso chegava ao conhecimento de Raabe, daquele povo todo, daquela circunvizinhança toda. Aí chega um outro e fala: olha, os tumores, as úlceras, tudo isso começou a acontecer. Por quê? Porque essas doenças, elas eram para ser protegidas ou ser impedidas por uma médica, que era Ísis, a deusa que cura, a deusa dos remédios, mas ela não curou ninguém. Chegou na sétima praga, trovões e saraivas. Esse era controlado por o Deus que cuidava das chuvas, dos ventos, dos trovões, chamado Respu. Houve tudo aquilo e o camarada ficou calado, não pôde fazer nada. E os seus súditos só olhavam, cada deus estava sendo derrotado. A oitava praga, os gafanhotos. Min era a deusa da fertilidade, protegia as colheitas, e as colheitas foram arrebentadas e devoradas por todos os gafanhotos, e ela não pôde proteger nada. E manda ainda a nona praga, 3 dias de trevas. Quem era o Deus que impedia das trevas acontecer? Ra, Deus Sol, Deus solar, Horus, Deus solar. E as trevas eram tão densas, tão pesadas, que a Bíblia diz que podia se tocar nelas. E cadê Ha? Ha ficou lá, sem fazer nada. E Deus ficou rindo dele, porque nada era feito. O Deus do sol de verdade é o nosso Deus, que governa luz e trevas, que comanda a hora de entrar a luz e a hora de entrar a treva. E houve o outro 10º, que o outro viajante estava dizendo lá: você não imagina o que aconteceu. O filho mais velho, o herdeiro do trono de Faraó, morreu. Ele disse que veio um Deus e destruiu todos os primogênitos. A morte do primogênito. Você sabe que nas escolas ensina-se que no Egito, naquela época, o Faraó era Deus. Ele era o Deus, filho de Ra, filho da luz, ou chamado Amon-Ra.
ele era o criador, o protetor de tudo, de todas as coisas que nasciam e da vida em si. Mas Deus tocou no seu filho e no filho de todos os outros que o tinham como Deus, que falavam: Faraó é Deus, Faraó é Deus. E esse Faraó não pôde fazer nada, esse Deus não pôde fazer nada, pelo contrário, aí ele libera todo mundo porque ele se vê impotente. Mas pastor, Deus estava endurecendo o coração, sim, porque ele queria vingar o que esses deuses estavam fazendo com o seu povo. Ele era o vingador. E por fim, ele vem para destruir a última potência que o Egito tinha. Deus faz o povo querer voltar, sair daquele que saíram do deserto. Deus manda para Moisés retroceder. Moisés fala para ele: vou retroceder, e o povo começa a murmurar, a reclamar. Calma. O exército que vocês vão ver hoje, nunca mais vocês verão. Possivelmente aqueles murmuradores deveriam falar: claro, né? A gente vai morrer, a gente não tem arma, a gente não é nada disso. Como é que vamos lutar? E de repente, quando eles avistam a fumaça, a poeira do exército, eles começam a ficar apavorados, e Moisés diz novamente: calma, aquietai-vos e veja o grande poder, o livramento que vocês terão hoje. Então Moisés vai, estende o seu cajado e o mar se divide. E aí Deus vai começar a completar a sua obra de vingança contra aquele povo. E todo o povo passa por dentro do Mar Vermelho. E lá aquele viajante estava dizendo: olha, eles atravessaram o Mar Vermelho. Deus fez isso, o Deus deles fez isso. E o pior, você não sabe. E Raabe, o que aconteceu? Aconteceu que o exército de Faraó foi vir atrás deles, e o mar voltou ao normal, e o exército inteiro, com carros e cavalos, foram mortos. Esse povo atravessou. E agora, depois desse tempo todo, eles estão chegando, mataram 2 reis, e agora a próxima cidade é a nossa. O que a gente vai fazer? E Raabe estava ali, ouvindo tudo. Todos estavam ali, vendo e ouvindo. E de repente, quem entra? 2 homens, espias, lá na casa de Raabe, lá no prostíbulo de Raabe. Era ali. Por quê? Porque eles foram fazer o quê, hein? O que eles foram fazer? Eles eram espias, eles foram fazer o quê? Não é pegadinha não, gente. Espiar. E para espiar eles queriam saber o que estava acontecendo. Lugar melhor do que a casa da prostituta não tinha. Era ali que todo mundo conversava, era ali que a fofoca comia. E então ele chega lá e começa a ouvir, começa a ver, e Raabe fala: ei, vocês são de Israel, né? Vem comigo, sobe aqui. E eles subiram, não deixou ele falar com ninguém, mas alguém viu. E alguém viu e falou com o rei. E olha, o rei chega para ela, manda um recado para a prostituta e fala: olha só, Raabe, manda esse camarada sair, devolva esses caras, não deixa ele ficar aí não, porque eles vieram espiar a nossa terra. Olha o que está acontecendo, você sabe disso, você está bem informado, você leu o jornal, você assistiu o jornal. E Raabe falou: eu não sabia que eles eram daqui. Eles foram embora, vieram aqui como todos os viajantes vêm, foram embora.
faz o seguinte, eles foram por ali, vai atrás dele, já viu essa conversa? Vai atrás dele. Eles saíram correndo, foram atrás deles, foram, estão procurando eles até hoje. E Raabe fecha o prostíbulo, tira todo mundo de lá, fala, acabou, fechou, está dando essa confusão toda, eu estou com medo, pô, fechou, e foi lá em cima, aonde tinha escondido, eu falei, ei, eu estou muito bem informado, deixa eu dizer para vocês o que está acontecendo, eu estou muito bem informado. Foi Raabe que chegou para eles e falou, olha, bem sei que o Senhor, com S maiúsculo, deu essa terra a vocês. Bem sei que isso aconteceu. E ele começou a falar, como está lá nos versículos que já lemos. Eu sei que de todas aquelas pragas que o Deus de vocês fizeram, eu sei que vocês atravessaram o Mar Vermelho, eu sei que o exército foi afundado, eu sei que vocês passaram o Jordão, eu sei que vocês já mataram os 2 reis, sei de tudo que está acontecendo, sei de tudo nós ouvimos, ela não viu, mas ela ouviu falar, ela não viu, repita comigo, ela não viu, ela ouviu falar. Será que tem alguma semelhança entre eu e você? Quem viu a salvação de Jesus? Quem viu Jesus crucificado? Quem viu Jesus ressurreto? Quem viu Jesus? Quem teve com Jesus pessoalmente? Mas nós ouvimos falar. Essa mesma fé que esta mulher teve, porque ela encontrou um Deus protetor, um Deus vitorioso, um Senhor vitorioso, nós também já tivemos. Quando encontramos a Cristo e quando confessamos a Cristo, nós confiamos na autoridade daquele que é Senhor, protetor dos mais fracos, dos oprimidos, dos pecadores. Um protetor diferente daqueles que são protetores ou poderosos e dizem que protegem, mas protegem os seus próprios interesses. O protetor que nós estamos vendo, o Senhor protetor, Ele não protege o seu próprio interesse, Ele protege o seu interesse, porque o que Ele quer é dar vida eterna, salvação, proteção e libertação. E quando Raabe encontra esse Deus, através das conversas que ele tem, ela diz, eu não posso servir a outro, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu me aproximo, é esse Deus que eu quero para mim. Ela toma uma decisão, ela toma uma postura, ela assume uma responsabilidade e ela arrisca a sua vida para servir a esse Deus. Que maravilha! E ela então diz isso tudo para os dois, e os dois ficam lá assim, hã? Imagina só, eles foram lá para espiar, que essa espécie, ela deu todas as dicas para eles, ele não precisou falar nada, ela já tinha espiado tudo, já tinha falado, é assim que está esse povo, pode entrar de bandeja, estou entregando o povo todinho para vocês, mas, tem uma coisa, eu arrisquei minha vida por vocês, e agora eu quero que vocês sejam responsáveis pela minha vida, e da minha família, do meu pai. Opa, vamos parar e pensar. Raabe era uma pessoa benquista na família? Raabe era uma pecadora. Ela não era uma pessoa bem vista na sociedade. Ela era uma mulher sem pudor. Ela era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher que todo mundo usava. Será que a mãe dela se alegrava com ela por causa disso? Será que o pai dela falava, vem cá meu amorzinho, minha queridinha, vem cá meu bebezinho, como você faz com sua filha, com seu filho hoje? Não. Mas o que ela diz?
Meu pai, ela não pediu outra coisa, ela queria o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, e ela, salva. Se eles não estavam nem aí para ela, nem se preocupavam com ela, ela não era convidada para ir para lugar nenhum, ela não era nem convidada para ir no almoço da família. Ela poderia muito bem, me salva e deixa o resto para lá. Mas não, ela se preocupou com a sua casa, com a sua família. Ela fez os espias jurarem que por causa da misericórdia que ela teve de escondê-los e não entregar a eles, que ele salvasse a sua família. Ela não estava falando isso com os espias, gente. Não estava. Ela estava falando com o próprio Deus, só que ela não sabia como falar, como fazer isso. Ela falava com Deus, falou: Deus, cuida da minha família, porque eu me entrego a Ti, como você hoje faz. Deus ouviu o pedido dela, feito aos 2 espias, porque ela não sabia o que fazer. E aí esses espias foram embora. Quando chegaram lá para perto lá de Josué, de novo, eles chegam e falam para ele: olha, nós espiamos, contou tudo o que aconteceu e falou: esta terra certamente o Senhor está nos entregando nas nossas mãos, e este povo está derretido de medo por nós. Quem foi que falou isso para eles? Eles viram isso? Não foi Raabe que anunciou isso a eles. Esses foram espias que não espiaram nada, porque Deus já estava preparando alguém para poder dizer: é isso que está acontecendo, volte e venham. E essa era Raabe, que leu todas as notícias e ouviu todas as pregações. Opa, que pregações? Cada notícia que ela ouvia a respeito do Deus que é poderoso para proteger, o Senhor protetor, era uma pregação. Como eu e você falamos do amor de Deus, do cuidado de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus, e quando nós saímos e falamos isso, isto é uma pregação. Não apenas isso que eu estou dizendo, falando com você, usando o microfone, você pode pregar através do seu testemunho, através da sua palavra, através da sua vida, através dos seus contatos, porque esses viajantes eram pregadores, sem saber, boca de Deus para anunciar aos 4 cantos. E Raabe ouviu tudinho, entregou a sua vida, se converte, sem ter um pregador de colarinho falando para ela. Se calarmos, as pedras falarão. E olha, aconteceu o quê? Eles invadiram. Raabe, você conhece a história? Foi lá, foi salva. Você vai ver 2 capítulos depois que Raabe, a família dela é salva, ela é levada para lá, ela é poupada, e todo o restante foi dizimado. E da prostituta, veja, desta mulher usada por tantos para prazeres, sabe o que acontece? Vem a linhagem de Cristo. Se você não sabia, Raabe veio ser até mesmo sogra de Ruth. Sabia? Ele veio sogra de Ruth. Nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 1, vamos ver essa genealogia. Às vezes a gente foge de genealogia, né? Isso é muito chato, mas olha só, olha o que está acontecendo aqui, para você comprovar isso aqui. Mateus capítulo 1, do versículo 1 em diante. Mateus 1.
É a segunda sogra. Uma foi Noemi e a outra foi Raabe. Vamos lá, Mateus capítulo 1. Deixa eu projetar aqui para você ver direitinho. Ficou ruim aí? Então só ouça, ou abra na sua Bíblia e leia. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou a Pérez e Zera, cuja mãe foi quem? Tamar. Sabe quem era Tamar? Dá um parênteses aqui. Sabe quem era Tamar? A nora de Judá. Judá não quis dar os filhos para poder, o último filho para poder coabitar com ela, e ela se finge de prostituta, pega lá o cajado, pega lá tudo lá, aí ela ia ser apedrejada, porque essa era a lei, porque ela era viúva do seu filho, ia ser apedrejada, e aí ele coabita com ela, e de repente ela vai e se aparece grávida, e ele então não pode matar, porque o erro era dele, que fez coisa errada. Então, cuja mãe foi Tamar, né, filho de, no caso, esposa de Judá. Pérez, um dos filhos, gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Opa, olha ela aí. Boaz, filho de Raabe e Salmão, gerou Obed, cuja mãe foi quem? Ruth. Olha ela aí, ó, a sogra aí, uma sogra da outra. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Opa, outra situação aí inimaginável. Aquela mulher do adultério, chamada Betseba, mãe de Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão a Davi são 14, desde Davi ao exílio da Babilônia, 14 gerações, e esse exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Pensar que uma prostituta podia mudar de vida e ter o amor de Deus sendo revelado a ela no lugar aonde ela trabalhava e se prostituía.
O coração dessa mulher mudou por causa da palavra que lhe foi pregada. O coração seu e o meu mudou por causa da palavra que me foi pregada, que foi pregada a você. E o coração de muitas outras pessoas precisam mudar de acordo com a palavra que você vai pregar a essas pessoas. O que é necessário nós entendermos é que nós precisamos viver como servos de um Deus, de um Senhor que é protetor e não aniquilador. Nós não precisamos reclamar, murmurar. Nós precisamos adorar e dizer obrigado, Senhor. A coisa está boa, obrigado, Senhor. Está ruim, obrigado, Senhor. Piorou, obrigado, Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Nem tudo que você quer e diz, Senhor, apressa-te em me socorrer. Nem tudo vai ser na hora que você quer, vai demorar. Demorou com José. Pensou José na prisão, gente. José é vendido como escravo. Quanto tempo demorou para que o pedido dele fosse atendido? O próprio Moisés. Gente, nós precisamos entender que Deus, Ele não é o meu relógio nem o seu. O Deus poderoso, Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. Ele não era, é e será. Ele está e está. Ele é sempre presente. Porque o tempo de Deus não é da mesma forma que nós pensamos. Você está com ansiedade, você precisa de alguma coisa, espere o tempo de Deus. Confia no Senhor. Porque essa mulher esperou o tempo de Deus. Ela confiou no Deus. E Deus deu a ela salvação, a ela e a sua casa. E o melhor é que dela nasceu um filho que gerou outros filhos e foi gerando, até que o nome dela estivesse escrito na genealogia do Filho de Deus. Nosso nome pode não estar escrito na genealogia do Filho de Cristo, mas o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. E é isso que nós precisamos lutar, é isso que nós precisamos preservar, e é isso que precisamos alcançar outras pessoas, porque o livro ainda está ali para poder ser escrito o nome daquela pessoa que Deus vai colocar na sua frente, para ser alcançado por ela, pela palavra, pelo seu testemunho, pelas bênçãos. Conte as bênçãos que Deus tem feito, não conte murmuração, porque Deus não está fazendo nada errado na sua vida. Nós é que fazemos errado e colocamos a culpa em Deus, porque Deus não quer socorrer na hora que nós queremos ou precisamos. Deus é Senhor onipotente, Ele faz tudo na hora que Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quiser, como Ele quiser. É Ele quem manda. Por isso que eu gosto muito daquele hino, né? Foi dele que mandou, foi dele. Se quer reclamar, vai reclamar com Deus. Não reclama comigo não. Eu não lembro como é que é o negócio não, mas é mais ou menos assim. Vai reclamar com ele. Só sei esse pedacinho, que é o que me importa para o pastor, né? Vamos colocar assim, no bom sentido. Deus é quem dá ordem, é Deus quem manda, é Deus quem opera, é Deus quem faz. Então, se está alguma coisa ruim, fala com Ele, mas não exija, porque Ele não é meu servo, Ele não é seu servo, Ele é nosso Senhor, e um Senhor protetor. Há coisas que não estão acontecendo conosco para nos proteger. Então cuidado com o que você fala com Deus, porque Deus é um Senhor que protege os seus e não pisa sobre eles. Logo mais à tarde, prontos e tardios. Sobre isso que eu vou falar logo mais. Que Deus abençoe a você poderosamente. Curve a sua cabeça e oremos. Pai querido, é no nome de Jesus Cristo que eu quero orar
pedir a Ti, Tua graça, misericórdia. Senhor, abençoe cada pessoa que tem aqui ouvido a Tua palavra e transforma os nossos corações, porque o meu precisa ser transformado dia após dia, instante após instante. Como preciso de Ti, Jesus. Como preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. A responsabilidade de um povo. Como preciso da Tua misericórdia e da Tua graça. Para ser sustentado tantas situações que desagradam a qualquer homem. Tantas falácias que desagradam a qualquer homem. Eu imagino como desagrada a Ti. Dai-me graça, Senhor. Como também a cada um dos Teus servos, ó Pai. Dê graças, ó Pai. Dê graça, tenha misericórdia. Ajude-nos, ó Deus, a ser portador de boas novas e não de murmurações. Não de negatividade, mas das boas novas que o Senhor faz a cada amanhecer, a cada manhã. Ó Deus, tem misericórdia e nos ajude a enxergar dessa forma. Eu oro assim, em nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Nós vamos, como disse, tirar essa segunda oferta da igreja. Livino, está onde? Livino? Nós vamos, depois você vai editar esse pedacinho, tá bom? Nós vamos encerrar nesse momento aqui para o YouTube e nós vamos dar continuidade. Nós vamos tirar essa segunda oferta para ajudar nosso missionário. Nós estamos adotando. Eu não tenho. Quem quer ir para Juazeiro aqui fazer esse trabalho?